Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Genival Júnior para mais uma videoaula do Espaço Cabeça Online. Hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas. Bom, primeiro eu gostaria de destacar o seguinte: há uma diferença entre ligações entre átomos e ligações entre moléculas. As ligações entre átomos são chamadas de ligações químicas. As ligações entre moléculas são chamadas de forças intermoleculares. Forças intermoleculares é um assunto para ser tratado em aulas posteriores. Hoje nós vamos falar apenas das ligações interatômicas, que são as ligações químicas. Então, vamos dividir as ligações químicas em três tipos: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Bom, vamos fazer um resumo básico dos três tipos de ligações, mas hoje nossa aula será apenas sobre ligação iônica, certo? Então, a ligação iônica é aquela formada por íons, onde há doação de elétrons. A ligação covalente é onde há compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, como o nome já sugere, é apenas entre metais, certo? Então hoje nós vamos falar da ligação iônica. Vamos agora falar sobre as características da ligação iônica. Então, como é que vão ser formados os íons da ligação iônica? Bom, na ligação iônica eu vou ter um metal que é bastante eletropositivo, ou seja, ele vai perder elétrons com facilidade e vai se transformar num cátion. E vamos ter os ametais que vão ganhar elétrons com facilidade, porque eles são bastante eletronegativos e vão se transformar em ânions. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um cálcio, que é um metal da família dos metais alcalinos terrosos, e ele perde aqui, ó, 2 elétrons, se transformando no cátion cálcio 2+. E tenho aqui o enxofre, que é da família dos calcogênios. Ele vai ganhar 2 elétrons e transformar no ânion enxofre 2-. Então, nós poderíamos ter agora uma ligação iônica entre o cálcio e o enxofre. Por quê? Porque o cátion vai ser atraído pelo ânion, assim como o ânion vai ser atraído pelo cátion. Por quê? Porque na física nós temos uma lei onde cargas opostas se atraem. Então, essa força de atração entre o cátion e o ânion é o que vai mantê-los juntos, caracterizando a ligação iônica. Vamos às características agora dos compostos iônicos. Então, galera, aqui a gente tem uma tabela com as principais características dos compostos iônicos. Então, a primeira característica é que eles vão ser encontrados no estado sólido, nas condições ambientes. A segunda característica é que eles são duros e quebradiços. Essa questão de ser duro e quebradiço, a gente vai explicar com mais detalhes quando a gente falar sobre ligação metálica, porque aí vai ter a explicação por que os metais não são quebradiços e por que os sólidos iônicos eles vão ser quebradiços. Isso tem a ver com o arranjo entre o cátion e o ânion que vai acontecer no composto iônico e com o arranjo dos metais, como é que eles vão se encontrar. Bom, os compostos iônicos também vão possuir altos pontos de fusão e de ebulição. Eles vão conduzir corrente elétrica apenas quando eles estiverem no estado líquido ou em solução aquosa. Porque quando eles estão no estado sólido, eles estão presos a uma rede cristalina e os íons não vão estar livres. Em solução aquosa, os íons vão estar livres e aí vão permitir a passagem da corrente elétrica. Como eu já expliquei, eles formam retículos cristalinos, que são, no caso, a rede cristalina do composto iônico, e a maioria dos compostos são solúveis em água. Por quê? Porque a ligação iônica ela consiste entre um cátion e um ânion, ou seja, a gente vai ter um polo positivo e um polo negativo. Como a água é formada por ligações covalentes, mas a água é um composto polar, então a regra é o seguinte: semelhante dissolve semelhante, ou seja, os compostos iônicos são polares, vão se dissolver em outras substâncias polares. Como a água também é polar, então a maioria dos compostos iônicos, por ser também polar, vão se dissolver em água. Vamos agora resolver uma questão que é bem característica de vocês que estão no primeiro ano, sempre cai lá na prova, a pessoa passa na sala, e ela é bem fácil. Então nós temos aqui, ó, o átomo de alumínio tem configuração eletrônica 283, daqui a pouco eu vou explicar o que significa esse 283. O do oxigênio, 2 e 6.
quais são as configurações dos íons formados e qual é a fórmula do composto resultante. Bom, então, o átomo de alumínio tem configuração eletrônica 283. O que significa esse 283? Gente, isso aqui é a camada e a quantidade de elétrons que vai ter nessa camada. Então aqui, ó, na primeira camada do alumínio, que é a K, eu vou ter 2 elétrons. Na segunda camada, que é a L, eu vou ter 8. E na terceira camada, que é a M, eu vou ter 3. Essa daqui é a do alumínio. O oxigênio, ele vai ter 2 elétrons na camada K e 6 elétrons na camada L. O que é que vai acontecer agora? Então, o alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência. E o oxigênio vai ter 6 elétrons na última camada. O que vai acontecer? Nós precisamos completar o octeto deles para que eles fiquem estáveis. Então, o alumínio vai precisar de mais 5 elétrons para completar essa última camada. E o oxigênio de mais 2. Só que o alumínio tem um passo mais fácil para ficar estável. Ele pode muito bem perder esses 3 elétrons, porque o que vai acontecer? Ó, se eu perco aqui esses 3 elétrons, ele fica com 8 na última camada, que vai passar a ser a L, e vai ficar estável. O que é muito mais viável, ele perder 3 do que ganhar 5. E o oxigênio, ao invés de perder 6, ele vai ganhar 2. Quando ele ganhar 2, ele vai ficar estável. Agora, por que o alumínio vai perder 3 elétrons e por que o oxigênio vai ganhar 2? Porque o alumínio é um metal. E se você prestou atenção na aula, você viu que o metal, ele é eletropositivo, ele vai tender a perder elétrons. Então aqui o alumínio vai perder esses 3 elétrons. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma semi-reação, onde o alumínio vai perder 3 elétrons e vai se tornar o íon Al3+. E o oxigênio, também aqui vai acontecer com ele uma semi-reação, onde ele vai ganhar 2 elétrons e vai se tornar o ânion oxigênio 2-. Então vamos lá. Primeira proposição aqui, ó. Quais são as configurações dos íons formados? Vamos lá. Vamos fazer agora a configuração do íon Al3+. Então eu tenho aqui, ó, o íon Al3+. O que é que vai acontecer? Ele vai perder esses 3 elétrons aqui e vão sobrar apenas esses 10. Vou distribuir segundo o diagrama de Pauli. Se você não sabe o que é o diagrama de Pauli, você não sabe fazer a configuração, fique ligado no canal que daqui a alguns dias vamos postar uma aula sobre configuração eletrônica. Então, nós temos aqui, ó, um S2, que é a camada K, e vamos ter 2 S2, 2 P6 para a camada L. Essa será a configuração do íon Al3+. Agora, nós vamos fazer a configuração do oxigênio. 2-, tá? Lembrando que aqui é a do íon. A configuração do elemento químico instável, sem ser íon, vai ser diferente. Então, o oxigênio aqui vai ter 1 S2, 2 S2 e 2 P4. Se ele fosse oxigênio, mas como ele é 2-, ele vai ganhar aqui, ó, 2 elétrons e vai ficar 2 S2, 2 P6. Essa foi a primeira parte. Quais são as configurações dos íons formados? Agora ele quer saber qual é a fórmula do composto resultante. Essa é a parte mais simples. Eu vou ter uma ligação entre Al3+ e O2-. Você vai fazer um X parecido com proporção. Esse 3+ vem para cá e esse 2- vem para cá. Então eu vou ter Al2, O3. Essa é a fórmula do composto resultante. Vamos lá, vamos resolver outra questão agora. Então nós temos aqui, ó, em um composto sendo A o cátion, preste bem atenção nisso, B o ânion, e ele deu a fórmula molecular do composto, que é iônico, né? Porque nós temos a ligação entre um cátion e um ânion. Provavelmente, os átomos A e B, no estado normal, tinham, respectivamente, os seguintes números de elétrons periféricos. Bom,
Primeiro, o que ele quis dizer com elétrons periféricos? É os elétrons que vão estar na última camada do cátion e do ânion. Então, na questão passada, eu fiz daquela forma, né? A gente tinha alumínio 3+, e O2-, e nós fizemos aqui um X, para dizer a fórmula molecular do composto. Era Al2O3. Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora, só que ao contrário. Ó. Vou fazer isso aqui e vou encontrar. Ó. Seria A2+, e B3-. Ou seja, o elemento A perdeu 2 elétrons e o elemento B ganhou 3 elétrons. Mas aí é que tá. Se você marcar letra B, 2 e 3, vai estar errado. Por quê? Porque o elemento A, realmente, se ele perdeu 2, é porque ele tinha 2 elétrons na última camada. Mas o B ganhou 3. Então lembre, se eu me estabilizo com o octeto, ou seja, 8 elétrons, e eu precisei ganhar 3, significa que 8 menos 3 é quanto? 5. Então o elemento B, na verdade, ele tinha 5 elétrons periféricos. Preste atenção nisso. Então o elemento B vai ter 5 elétrons periféricos e a resposta correta seria letra C. Essa foi a nossa aula sobre ligações iônicas. Fique ligado no canal para as próximas aulas sobre ligações covalentes e metálicas. Não se esqueça de seguir o Espaço Cabeça e outras redes sociais. Ó. Nós temos Snapchat, Instagram, Facebook e, claro, você está vendo aqui, você já deve estar no YouTube, né? A aula foi sobre ligações químicas. Não esqueça de dar seu like e compartilhe esse vídeo! Fala, galera! Fodeu, peraí. Vamos lá, vamos resolver uma questão aqui. Essa foi nossa aula sobre ligações iônicas. Fique ligado no canal para próximas aulas. Para próximas aulas.